Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá terminar o capítulo? Então, na última aula nós paramos, falando um pouquinho sobre intestino delgado. Vamos terminar, de falar sobre ele e vamos passar para o último, órgão do sistema digestório, que é o intestino grosso. No livro de vocês, na página 55, para quem tem o livro, diz o seguinte: no intestino delgado, a maior parte do alimento é transformado em um conjunto de moléculas pequenas, Lembrando que existem comidas como carboidrato, lipídio, proteína, que são moléculas grandes, e elas se tornam moléculas menores. Com algumas enzimas, elas são quebradas. Então, lá no intestino delgado, a maior parte desse alimento são transformadas em moléculas menores para o quê? Para serem absorvidas pela célula, porque nós temos 70 trilhões de células para serem o quê? Alimentadas, As células da mucosa que reveste no nosso intestino, dentro do nosso intestino, existe uma mucosa. E as células dessa mucosa, elas precisam ser o quê? Precisam ser, nutridas, tá? E o intestino delgado, ele apresenta, além de mucosas, tá? Ele apresenta diversos vasos sanguíneos. Para que servem esses vasos sanguíneos? Para ajudar os nutrientes e a água a atravessar as células dessa mucosa que existe onde? No intestino delgado. Principalmente as três partes do intestino delgado, que é o quê? Que é o jejum, o ilho e nem tanto o duodeno, mas o jejum e o ilho. Por quê? Porque eles distribuem sangue para o resto do corpo todo. O livro de vocês fala assim: as substâncias que não são absorvidas por movimentos peristálticos que acontecem onde? Lá no intestino delgado, que são contrações involuntárias que não dependem de nós. O que não é absorvido pelo intestino delgado vai para onde? Para o intestino grosso, tá? Então, no intestino delgado nós temos mucosa, tá? Essa mucosa, ela é revestida, E ela faz o quê? Ela entra em contato com água e nutrientes. Existem vasos sanguíneos que fazem o quê? Fazem a travessia de nutrientes, dentro dessa mucosa, levando principalmente para algumas partes do intestino delgado, que é o jejum e o ilho, que leva o quê? Sangue para o restante do corpo. O que não é absorvido pelo intestino delgado desce para onde? O intestino grosso. E é isso que nós vamos falar agora, sobre o intestino grosso, página ainda 55. O intestino grosso, pessoal, o livro de vocês fala que ele mede cerca de 1,5 cm, tá? Ele é dividido também em 3 partes, em seco, cólon e reto, tá? A saída do reto chama-se ânus. Então, o ânus, ele faz parte de onde? Do reto, que é uma das partes do quê? Do intestino grosso, Lá no reto, no ânus, existe um nervo chamado esfíncter. Esse músculo é um músculo, na verdade. Esse músculo, ele reveste todo o reto, tá? E ele é que determina a saída das fezes. O livro de vocês fala assim: no intestino grosso vive uma grande variedade de bactérias, que é chamada de flora intestinal, importante para o bom funcionamento desse órgão. Pessoal, nós temos no nosso corpo bactérias. Nós temos na boca bactérias que ficam esperando para se alimentar de doce e acabar com os nossos dentes, Mas nós também temos bactérias lá no intestino que são bactérias benéficas. Bactérias benéficas são bactérias que ajudam na digestão, que ajudam na formação de fezes, na liberação de fezes. Tanto é que quando essas bactérias boas que nós temos lá no intestino, elas não estão elas não estão boas, nós temos prisão de ventre, nós temos diarreia com frequência, tá? Então, no intestino grosso, nós temos bactérias benéficas.
O livro de vocês diz assim: no intestino grosso ocorre a absorção de parte da água e dos sais minerais que não foram absorvidos no intestino delgado. O que não foi absorvido no intestino delgado desce para o intestino grosso. E o livro de vocês ainda fala mais. À medida que a água é absorvida, o material não digerido torna-se mais consistente e é deslocado ao longo do intestino por movimentos peristálticos. Ele vai descendo para o intestino através de movimentos involuntários, contrações, né? Esse material, junto com os restos de micro-organismos que compõem a flora bacteriana, que são as bactérias benéficas, formam as nossas fezes, que são eliminadas por onde? O ânus. Então, o ânus não é o formador de fezes. As fezes são formadas onde? No intestino grosso. Lembrando que o intestino grosso ele tem 3 partes: cécon, cólon e reto, tá? O ânus ele só decide a hora que as fezes são liberadas, que também é chamado de bolo fecal. Então, aqui no livro de vocês tem uma imagem, um esquemazinho. Mostra o intestino grosso, né, em cortes. O intestino grosso aí tem o ceco, que recebe o material do intestino delgado. Então, quem recebe o material primeiro é o ceco. Depois existe o cólon, que ele faz o quê? Absorve a água e os sais minerais que não foram absorvidos lá no intestino delgado. E aí isso desce para onde? Para o reto. Antes no reto nós temos tipo um anelzinho. O que envolve esse anelzinho é um músculo chamado de esfíncter, que ele faz o quê? Ele libera, ele é que manda a hora que o bolo fecal, que são as nossas fezes, deve sair ou não do nosso ânus, tá bom? Agora na página 56 fala o seguinte, uma curiosidade: quem aqui já ouviu falar de apêndice? Apendicite, que é uma doença? Tá. Esse apêndice, né, ele fica no nosso intestino grosso, tá? Próximo ao nosso ceco. Ele fica perto do ilho, que fica também no intestino delgado. Para que serve, Daniela, esse apêndice? Só para matar nós que somos adultos, para mais nada, tá? Quando a gente era criança, né, quando a gente estava lá no útero da nossa mãe, ele servia para formar as nossas células de defesa, que era o quê? Os nossos glóbulos brancos, né? Que são as células de defesa do nosso corpo. Mas depois de adulto, depois que a gente nasce, ele só serve, essa bolsinha só serve para entrar o quê? Resto de fezes, inflamar e, se não correr para o hospital, ainda morre. O livro de vocês diz o seguinte: na região do ceco, que é uma das partes do intestino grosso, encontra-se o apêndice, que é uma bolsinha. Durante o processo de desenvolvimento do embrião, quando a gente ainda era embrião, no útero, o apêndice produz glóbulos brancos, células que atuam na defesa do corpo, né? Então, ele formou glóbulos brancos quando a gente era um embrião. Após o nascimento, o apêndice ele perde a função. Então, ele não forma mais glóbulos brancos. A gente sabe onde é que são formados os glóbulos brancos e os vermelhos e as plaquetas, que a gente já estudou sobre. No adulto, a inflamação e a infecção do apêndice podem ocorrer devido ao acúmulo de materiais como restos fecais, restos de fezes. A apendicite é como é chamada a doença, né, do apêndice, que pode levar à morte se não for diagnosticado a tempo. O que acontece? É uma bolsinha, pessoal, que até um caroço de feijão pode cair dentro dela. Depois que caiu qualquer coisa dentro dela não sai e aquilo ali apodrece. Caroço de feijão, muitas das vezes os apendicites que acontecem aí, a pessoa opera de apendicite, é porque ali tem um carocinho de feijão que apodreceu, um carocinho de milho que apodreceu, ou o resto de fezes que entrou lá e apodreceu. Se você sente dor, né, no lugar e corre a tempo, você opera, tira aquela bolsinha e tá tudo tranquilo. Se você sente dor e não corre para o hospital, o que acontece? Há uma inflamação, aquela bolsinha ela rompe e simplesmente, se for por fezes, aquela fezes vai o quê? Contaminar boa parte dos seus órgãos. Pouquíssimas pessoas que são onde a apêndice é rompida por fezes, elas sobrevivem, tá? E no livro de vocês, na página 56, fala sobre prisão de ventre e diarreia. Prisão de ventre e diarreia, ela acontece por ou o movimento peristáltico ele está lento, ou o movimento peristáltico ele está rápido
e a bactéria benéfica ela não está agindo da forma correta, tá? Vou ler aqui para vocês. Alterações nos movimentos peristálticos do intestino grosso podem causar vários problemas, como prisão de ventre e diarreia. Quando a musculatura intestinal funciona muito lentamente, as fezes em formação ficam retidas no intestino durante um tempo maior do que o normal, favorecendo a absorção de uma quantidade maior de água. Nesse caso, as fezes se tornam duras, secas e difíceis de ser eliminadas, causando prisão de ventre. As causas mais comuns de prisão de ventre são faltas de fibras alimentares na alimentação, falta de atividade física e mudança na rotina de vida. A diarreia pode ocorrer quando o intestino grosso apresenta alterações como inflamação causada por alimentos contaminados ou micro-organismos. Nesse caso, os movimentos peristálticos são muito rápidos. O que eu falei? Prisão de ventre e diarreia ou acontece porque o movimento peristáltico ou ele está lento, que é no caso de prisão de ventre, ou quando ele está muito rápido, que é no caso de diarreia, tá? Nesses casos, os movimentos peristálticos são muito rápidos, o que dificulta a absorção da água e sais minerais, tornando as fezes mais pastosas e líquidas. Então, se a gente está tendo diarreia ou prisão de ventre, automaticamente as nossas bactérias benéficas, elas não estão atuando da forma correta. Nós estamos tendo movimentos peristálticos muito rápido, né? Que é quando a gente tem diarreia, que não dá tempo de absorção de água e sais minerais. Ou movimentos peristálticos lentos, que pode causar o quê? A prisão de ventre devido ao quê? Fibra alimentar na nossa alimentação. Resultado, as nossas bactérias benéficas não estão sendo nutridas da forma correta. Tá bom, pessoal? Então, nesse capítulo, né, nós estudamos digestão e absorção dos alimentos, estudamos principais órgãos do sistema digestório, estudamos sobre digestão química e digestão mecânica, ação das enzimas digestivas, processos digestivos de absorção que ocorrem na boca, no estômago, no intestino delgado e grosso. Então, agora eu quero que vocês façam atividades da página 56, 57 e 58, que são atividades que vai do 1 ao 13, e o exercício síntese, que vai do 1 ao 3. Então, páginas 56, 57 e 58. E nós encerramos o capítulo. Mais um.